Saudações a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula de português e hoje vamos começar pela análise morfológica, certo? Tem muita gente que confunde essa questão de análise morfológica com análise sintática, beleza? Hoje vamos trabalhar apenas a análise morfológica. E o que é que significa essa questão de análise morfológica, como é definida, como é caracterizada? Então vamos lá, o conceito aqui, ó. Análise morfológica, a gente vai entender assim, ó, é o estudo de cada uma das palavras presentes em uma oração, certo? Então, o menino belo está triste. Então, o que vai ser a análise morfológica? Vamos estudar cada palavra dessa, desde o artigo o, menino, belo, que é o adjetivo, e assim por diante. Então, análise morfológica não leva em consideração o sujeito, não leva em consideração o predicado, beleza? Análise morfológica é só a questão das palavras. Então, estudo de cada uma das palavras presentes em uma oração de maneira independente, observando sua classe gramatical. Ó, no caso, existem 10 classes gramaticais. Então, essa análise morfológica ela vai levar em consideração o quê? Vai levar em consideração as 10 classes gramaticais. Então, análise morfológica associe a classes gramaticais. Então, é o primeiro ponto que vocês têm que conseguir fazer essa diferença. Esqueçam sujeito, esqueçam predicado. Vamos trabalhar aqui no curso de português, inicialmente, toda essa questão de análise morfológica. Então, quais são as 10 classes gramaticais que existem? Existe o numeral, o verbo, a interjeição, o advérbio, o pronome, o substantivo, a preposição, o artigo, o adjetivo e a conjunção. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, a partir de hoje, todas essas classes gramaticais, certo? Vamos trabalhar só em uma aula, só. Vamos trabalhar o substantivo completo? Não, de forma nenhuma. Até porque a gente tem tempo para isso. Se a gente for trabalhar substantivo completo, não vai dar tempo. Vamos dizer assim, ó, para vocês aprenderem de forma mais efetiva. Então, vamos dividir em várias aulas. Substantivo, por exemplo, vamos entender primeiro a classificação. Depois, questão do plural. Questão de palavras que são masculinas e palavras femininas. Então, são vários assuntos de substantivo. Então, é a primeira classe gramatical, né? O início da análise morfológica, nós vamos trabalhar com relação ao principal, assim que eu considero como principal, né? Que é o substantivo. Então, vamos lá. Mas o que é esse substantivo? Substantivo, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, ó. É a palavra que dá nome aos seres em geral, certo? Então, isso é substantivo. Palavra que dá nome aos seres em geral. Então, como pode ser classificado o substantivo? E voltando, estamos na análise morfológica, certo? Primeira classe gramatical a ser estudada da análise morfológica. Esqueçam sujeito, esqueçam predicado, esqueçam adjunto adverbial, esqueçam tudo isso. Aqui é apenas análise morfológica, classes gramaticais. Então, o que é o substantivo? Substantivo, vamos entender que é a palavra que dá nome aos seres em geral. Ou seja, a palavra que dá nome a todos os seres que existem. Então, o substantivo ele admite várias classificações. A gente tem que levar em consideração assim, ó, porque, por exemplo, a questão de primitivo, derivado, né? O substantivo, uma palavra pode ser só primitivo de forma, vamos dizer assim, única. Não, ele pode ter mais de uma classificação. Por exemplo, rua. Rua, ele é primitivo e ele também é comum. Então, vocês têm que analisar na questão de vocês para saber essa classificação de todos os substantivos. Mas vamos lá de uma forma bem ampla. Ó. O primitivo, ele pode ser primitivo ou pode ser derivado. Ou seja, o primitivo, ele, logicamente, não deriva de ninguém. Ele é que dá origem aos derivados. Então, a palavra pedra é uma palavra o quê? É primitiva, não é? Ela não deriva de nada. Ela surgiu, né, desde o começo e pronto, já foi. Então, primitivo, pedra. E qual o derivado de pedra? Pedreiro, pedregulho. Beleza? Então, carta também, substantivo primitivo. Já carteiro é o substantivo derivado que deriva de carta. Então, primitivo e derivado. Na questão do simples e do composto. Simples é apenas uma palavra, né? Simples. Mesa, celular.
Já o composto não. O composto, ele é um substantivo que ele é formado por mais de uma palavra. E não precisa, pessoal, a primeira observação aqui, ó, no substantivo composto. Porque eles colocam lá pontapé. Aí você diz assim, meu Deus, aqui com certeza é simples, só é formado por uma palavra. Não, de forma nenhuma. Porque não tem o hífen. Porque não tem o hífen, ele é formado apenas por uma palavra? Não. Então, ó, pontapé é formado por ponta e por pé. É um substantivo composto. Pelo hífen, você já sabe que é composto, né? Mas tem que ter atenção, pessoal. Não vão dizer que pontapé é uma palavra, um substantivo simples. Pontapé é um substantivo composto, formado por ponta e formado por pé. A terceira classificação é dividida entre comum e próprio. Então, comum vai ser cidade, vai ser rua, vai ser pedra, vai ser carta, vai ser mesa. Então, isso é substantivo comum. Já o próprio, não. O próprio é nome de países, nomes de pessoas. Maria, João, substantivo próprio. Brasil, Teresina, Piauí, Chile, Atlântico. Então, isso é substantivo próprio. O concreto, também aqui temos que ter uma certa observação. Ó. Concreto e abstrato. O que é o substantivo concreto? Ó, é aquele que não depende de nada para existir. Então, livro. Pronto, por si só ele existe. Régua. Já o abstrato, não. O abstrato, ele não existe por conta própria. Por exemplo, o medo. Para existir o medo, precisa de quê? Precisa de uma pessoa, ou precisa de um animal, por exemplo. Fome, da mesma forma. Então, medo, fome, tristeza, solidão. Isso é substantivo abstrato, porque ele depende de outro ser para ele poder existir. Aí aqui a observação, ó, a questão do bruxa, saci, esses dois exemplos, você vai dizer o que é o quê? Vai dizer que é concreto ou abstrato? Aí, aqui é que está a observação. Pessoal, saci e bruxa é substantivo concreto, certo? Eles não dependem de nada para eles existirem. Embora seja algo lendário, mas não. Não tem nada a ver. Ele é um substantivo concreto, beleza? Bruxa, saci, Papai Noel. Pelo amor de Deus, não vão dizer que Papai Noel é um substantivo abstrato, não. Papai Noel é um substantivo concreto. E aqui coletivo. Isso eu quero que vocês mesmo façam o trabalho lá de pesquisa, para saber quais são os coletivos, né? Ó, por exemplo, cardume de, vamos dizer, de peixes, né? Então, ó, coletivo é aquele que junta, como tá o exemplo aí, ó, cardume e manada. Então, esse é o substantivo coletivo. Então, pessoal, é o seguinte, ó, essa questão de substantivo, isso aqui é muito fácil. Mas depois você tem que entender, ó, por exemplo, o medo é um substantivo o quê? Um substantivo abstrato, não é? Mas medo também é um substantivo simples. Então, ó, se perguntar na prova de vocês quais é a palavra medo, em quais classificações o substantivo ele se enquadra, você vai dizer que é abstrato, que é primitivo, certo? Que é simples, que é comum. Então, não vamos generalizar, pronto, um substantivo ali como abstrato e pronto, ele é somente abstrato, de forma nenhuma, certo? Então, a gente tem que ter esse certo cuidado. Então, tá aí, ó, primitivo e derivado, simples e composto, comum e próprio, concreto, abstrato e substantivo coletivo. Os coletivos, eu quero que vocês pesquisem na internet alguns, os principais, que aí para vocês, se cair na prova, saber quais são os coletivos. Mas eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, alguns vou mandar para vocês em PDF, que é os que são mais prováveis de cair na prova de vocês, certo? Então, aqui essa aula aqui é a aula da classificação dos substantivos. Depois, nós vamos estudar a questão do plural dos substantivos, que vai ser, no caso, na aula 3. Beleza? Então, fique com Deus e vamos até a próxima aula 3, que é a questão do plural dos substantivos, no caso, o número.